Aí o cara decide gravar de dia pra aproveitar a luz natural e tal, pegar da janela. Aí fica essa porra desse barulho da rua. Todo mundo já jogou um jogo de luta bom. Todo mundo lembra de Street Fighter, todo mundo lembra de Mortal Kombat, todo mundo lembra de Tekken. Mas a verdade é que, como qualquer estilo no mundo dos videogames, tem jogo de luta ruim pra caralho. E hoje eu peguei pra falar mal dessas merdas que o mundo da luta criou. Pra começar essa lista com o pé direito, Street Fighter X. A maioria dos jogos que era 2D se perdeu um pouco no início da era 3D, como a maioria dos jogos fez. Se você parar pra pensar, Donkey Kong se perdeu um pouco, Bomberman se perdeu um pouco, Mega Man se perdeu muito, não seria diferente com jogos de luta. Surgiu o 3D e aí veio a safra de jogos bons 3D, veio o Virtua Fighter, que era muito bom pra época, Tekken, que é um clássico até hoje, e os jogos 2D pensaram, pô, tenho que ir pra esse mercado, o jogo 2D já era, a gente vai ter que se adaptar. E surgiu essa bosta que é Street Fighter X. Cara, é um jogo que não combina com o que é Street Fighter, fica falso e na moral, o gráfico é muito ruim. Assim, eu lembro que tinha isso no arcade e tinha, tipo, Marvel vs Capcom, que era um jogo anterior. Tinha, tipo, os Street Fighters antigos, tipo o Alpha. E a galera não jogava o X. Mas a Capcom, ela aprende com certas coisas, porque se você parar pra olhar esse jogo, você vai ver que ele lembra muito o Rival Schools. E Rival Schools era um jogo do caralho. Então a Capcom pegou a merda que ela fez em Street Fighter e pensou, pô, eu vou tentar fazer em outro jogo, que é pra não queimar a minha franquia. E aí fez o Rival Schools, que é um bom jogo. Street Fighter X é aquele negócio, quando você pensa num jogo pra 2D, você não pode simplesmente trazer ele pra 3D por comodidade. A maior prova disso é que tanto Street Fighter quanto Mortal Kombat, que sofreram disso, voltaram pro 2D. São jogos 2D com gráficos em 3D. Ah, mas dá pra fazer essa transição corretamente? Dá, mas você vai fazer outro jogo. Como eu falei, o Street Fighter X, ele é um Street Fighter ruim e foi um protótipo Rival Schools, que é um bom jogo. Então, se a Capcom tivesse feito o que ela fez com Rival Schools no Street Fighter, talvez tivesse sido bom. Ou você transforma em um jogo completamente diferente, como é o caso de você pegar o Mario de Super Nintendo, que é um bom jogo, e o Mario 64. Os dois são excelentes, mas são dois jogos diferentes. É uma clara evolução. Você não simplesmente pegou e transformou num jogo 2D pra 3D. Você fez outro jogo. Outro jogo que também foi nessa pegada de vamos mudar foi o Mortal Kombat 4, o primeiro Mortal Kombat em 3D, que foi um erro gigante da humanidade. Mortal Kombat é minha franquia de luta favorita. Eu gosto bem mais que Street Fighter. Mas, novamente, estava lá o erro. Aquele negócio de dar girozinho, aí inventaram de puxar mais armas. O gráfico, você não pode jogar um gráfico comparar com hoje. Você tem que jogar o gráfico pra época. Mas sim, Mortal Kombat 4 pra época era meio bosta. Porra, cara, você tem Ocarina of Time antes do Mortal Kombat. Mortal Kombat sofreu, na verdade, do mesmo erro do Street Fighter. Só que o Street Fighter depois passou um tempo longe, obviamente, fazendo mais os crossovers, né, da Capcom, pra depois voltar no 2D, e o Mortal Kombat ficou insistindo no erro, só que sem se renovar. Teve Mortal Kombat 4, teve Shaolin Monks, teve o Armageddon, que foi o último antes de voltar a ser bom. Sabe, chutar cavalo morto? Cavalo ou cachorro? Mas eu comecei a lista leve com joguinhos que alguém pode discordar. Não, mas eu gosto desse jogo, não é tão ruim assim. Roberto, você tá falando merda. Mas agora, cara, agora a gente vai pra Cracolândia. Agora a gente vai pro lixo. Agora a gente vai pro cu da sua mãe. Agora a gente vai sair de grandes franquias pra ir pra franquias que não eram de luta ou não existiam, mas alguém teve a brilhante ideia de fazer. Star Wars Master of Terakazi. Cara, tudo errado com esse jogo. Alguém virou, olhou assim pra Star Wars e falou, sabe o que seria bom? A gente colocar esses caras pra baixar a porrada. Não deu certo, não. O jogo é travoso, o gráfico é bem ruim e ele é de Play 1. Eu lembro que eu passava muito tempo jogando esse jogo porque tinha uma locadora na rua que tinha, eu nunca tive um PlayStation 1, eu tive um Nintendo 64. E lá tinha um Play 1 e tinha esse jogo. Eu ia com meu irmão, que era naquela época que você tinha que ter uma certa idade pra ir pra locadora, e meu irmão me levava. E aí eu ficava jogando esse jogo que era horrível, mas como eu adorava Star Wars, cara, eu ficava jogando e nossa, era ruim demais. Cara, olha esse gráfico, olha, quem bota o Luke com sabre pra lutar, ser um Stormtrooper pra lutar, mano, Darth Vader, que isso, jovem? Cara, o George Lucas sugou Star Wars até não querer mais, ainda bem que tiraram essa merda aí, porque olha isso, velho. Master of Terakazi é um exemplo de jogo que não passa na regra dos 15 anos, porque quando eu era garoto eu jogava e eu adorava. E não foi preciso nem 15 anos, cara. Pouco tempo depois eu fui jogar aquilo, eu vi que era muito ruim. Era o amor pro Star Wars fazer aquele jogo ser bom. Isso dá outro programa até. Franquias que não eram de luta, mas que alguém teve a ideia idiota de fazer. Pra finalizar com chave de bosta, chave de merda, chave de cocô,
marcou War Gods. Muito antes de Kratos e seu God of War fazerem aquele jogo que é sensacional, surgiu alguém com a ideia de copiar Mortal Kombat e adicionou umas pitadas de Tekken no meio. Se você vai copiar algo, pelo menos faça algo minimamente igual e não algo ruim. Parece aqueles estúdios que lançam filmes com títulos parecidos de blockbusters pra tentar pegar o público, só que são uma merda. É mais ou menos assim. É se eu pegasse e tipo, eu gosto de 2 bits, aí eu vou criar um programa igual. Aí eu fizesse assim. War Gods, cara, é assim, lembra tudo que eu falei mal de Mortal Kombat 4? Você pega, piora, deixando os gráficos piores, a jogabilidade pior, não tendo carisma nenhum, e você tem War Gods. E tem até Fatality, cara, imitando, tem aquele gongo do Mortal Kombat que dá quando tem a luta. No final, em vez de finishing, é o Prove Yourself. Cara, por que vocês fazem isso? Eu tô desgraçado. Não jogue. Nem procure. Sei lá, o que você viu aqui nesse vídeo foi suficiente, vai lhe traumatizar. Não procure. Essa foi a lista de hoje com os piores jogos de luta que eu consegui lembrar. Se você lembra de mais algum, coloca aqui nos comentários. E não se esqueça de deixar aquele like, compartilhar com seus amigos. Lembrando que toda quinta tem aqui o 2 Bits, terça-feira o Sessão Extra. E até a próxima semana.